A história do Homem de Aço, Joseph Stalin. Joseph Vissarionovich Djougashvili, que eu não tenho ideia se eu falei o nome direito, porque o nome do cara é praticamente uma onomatopeia. Ele nasceu em 21 de dezembro de 1879, na cidade de Gori, que é uma cidadezinha que ficava na Geórgia. E como várias cidades daquela época do Império Russo, ela tinha sua própria cultura e também sua própria língua. O Joseph foi um dos filhos do casal formado pela Ekaterina Gilatsi e pelo pai, Vissarion Djougashvili, que é muito difícil falar os nomes. E ele foi o único filho que sobreviveu, porque aconteceram várias coisas, várias doenças. Ele mesmo sobreviveu à varíola, que acabou marcando o rosto dele, e uma infecção no cotovelo, que acabou deixando o braço um pouquinho mais curto. Ele também tinha que sobreviver diariamente às surras de seu pai, que bebia muito, e além de espancar o próprio filho, também espancava a esposa. Porém, o seu pai acabou morrendo quando ele tinha 11 anos, em uma briga de rua. Isso fez com que sua mãe virasse lavadeira. Inclusive, a mãe de Stalin tinha um sonho de que Sosso, que é o apelido que ela dava para ele, virasse um dia sacerdote. Diferente do que muitos pensam, o Stalin sempre foi muito inteligente. Em pouco tempo ele completou todos os cursos de sua região e acabou ganhando uma bolsa de estudos na capital da Geórgia, que era Tiflis, que era um seminário meio teológico assim. Só que ele não se dava muito bem não, porque esse lugar era escuro e sempre tinha muita autoridade, tinha gente repreendendo ele e ele não gostava disso. No começo, o jovem Sosso nem ligava muito para essas coisas de autoridade. Ele até mesmo se comportava bem e tirava boas notas. Ele foi até mesmo elogiado. Mas aos poucos eu acho que ele começou a se sentir meio sufocado e meio preso. E começou a se afastar. Porém antes disso, num grupo de estudos que ele tinha, começaram a estudar o Karl Marx. Ele se interessou bastante. Depois das férias do seminário, ele não voltou para o seminário e acabou parando na capital, sendo o porta-voz do Karl Marx. Ele virou um marxista. Com 19 anos, ele já conseguia dar aulas particulares. E também em 1898, ele conseguiu um emprego no Observatório de Tiflis. E de noite, ele ia às ferroviárias para falar sobre Karl Marx para os operários. No ano seguinte aconteceu algo muito importante. O Stalin acabou conhecendo um dos membros do Partido Operário Social Democrata da Rússia. Isso é muito importante porque um dos membros desse partido era o Vladimir Lenin, alguém que seria tido como herói do Stalin no futuro. Uma das primeiras funções do nosso querido Stalinzinho para esse partido foi escrever alguns artigos para uma revista clandestina chamada de Britzola, acho que é assim que fala, que significa a luta. Mas um dia, quando ele estava ajudando a organizar um evento, chamado de 1º de maio, a polícia do czar, que seria o imperador russo, acabou atacando, e ele fugiu para Batum, onde ele tentou organizar alguns operários da região. E nesse dia, o Joseph adotou um codinome, que seria o Koba, que é o nome dele de perseguido pela polícia. Em Batum, o Stalin acabou causando uma certa confusão entre os policiais e os operários. E no meio dessa confusão toda, acabou ocorrendo várias mortes e várias prisões. Entre os presos estava o Koba, que no caso é o Stalin também, se vocês não entenderam, que é o codinome dele. E depois de um tempo, ele acabou sendo exilado para a Sibéria. Para vocês terem uma ideia de como era o isolamento lá na Sibéria, era tão afastado de tudo o lugar, que os guardas nem precisavam ficar olhando tanto. Inclusive a maioria dos inimigos do czar eram mandados para lá. Mas enquanto o Stalin estava na Sibéria, o partido dele acabou sofrendo uma separação. Ocorreu a formação de 2 grupos. Um grupo achava que qualquer pessoa deveria ter a possibilidade de entrar no partido, que eram conhecidos como os mencheviques. Do outro, o grupo acreditava que apenas militantes da revolução deveriam fazer parte do partido. Esses eram chamados de bolcheviques. Inclusive, o líder deles era o Lenin. Quando ele voltou a Tiflis, o Joseph acabou se aliando aos bolcheviques, provavelmente pelo fato do Lenin estar desse lado. E sempre que ele podia, nas reuniões, ele acabava atacando a maioria que era menchevique.
Em 1905, devido ao descontentamento do povo, ocorreu uma caminhada até a casa de Nicolau II, que era o czar da época. Essa caminhada foi organizada pelo padre da Igreja Ortodoxa, chamado Jorge Gapon. Eles tinham o objetivo de pedir umas melhorias no governo. Essa marcha foi totalmente pacífica. Eles pensavam que o czar acabaria ouvindo eles e entendendo seus motivos. Porém, o Nicolau acabou metendo o pé de São Petersburgo e, como se não fosse o suficiente, quando as autoridades acabaram mandando o povo recuar e eles não aceitaram, eles acabaram sendo massacrados, no que ficou conhecido como Domingo Sangrento. Com esse evento, a rebelião dos trabalhadores só acabou crescendo ainda mais. E em outubro, quando alguns líderes de alguns sindicatos dos ferroviários foram presos, a Rússia inteira parou com uma greve geral. E em 1905 também acabou ocorrendo uma revolução, entre aspas. Eu digo entre aspas porque não teve porradaria nem armas. O que teve foi algumas pessoas dos partidos social-democratas que formaram um conselho de trabalhadores, que seria conhecido como sovietes, para tentar combater o Nicolau II. E o Nicolau II, para tentar dar uma equilibrada, acabou passando a Rússia para uma monarquia constitucional. E nesse meio tempo, o Trotsky, que era um dos líderes dos sovietes, e também outros membros, acabaram sendo presos. E o czar Nicolau II acabou formando uma assembleia, que seria conhecida como Duma. Quando os membros da Duma se reuniram, foi quando o Stalin falou com Lenin pela primeira vez. E também foi quando ele foi enviado para fora do Império Russo, para resolver questões de expropriações. Expropriações eram atos criminosos, que os revolucionários usavam para ter dinheiro, e assim como Lenin, o Stalin era a favor desses atos. Quando ele ficava fora do Império, ele sempre participava de alguns congressos, e nesses congressos ele sempre ficava muito bravo com os intelectuais, que segundo ele, só ficavam escrevendo sobre a Revolução, enquanto ele e outros revolucionários ficavam nas ruas, lutando pela Revolução. E no segundo congresso que se reuniu, o Stalin acabou conhecendo o Trotsky. E os dois não se davam nem um pouco bem. Um acabava xingando o outro. O Stalin chegava o Trotsky de posto de inutilidade, e o Trotsky xingava o Stalin de medíocre. Em 1907, o Stalin acabou se casando com uma jovem que se chamava Ekaterina Shashurja. Dizem que esse casamento só deu certo porque Ekaterina via o Stalin como se ele fosse um semideus. Ela aceitava os encontros secretos dele e até mesmo rezava por ele. Porém, um dia, Ekaterina morreu. O Stalin acabou sentindo a perda e chorando do lado do caixão dela. Ou ele fingiu, né? Não sei. Algum tempo depois, ele acabou voltando para o Cáucaso e acabou atuando na cidade de Baku, onde ele fez um movimento de greve, que acabou chamando a atenção dos socialistas e até mesmo do Lenin, de onde ele recebeu um elogio. Porém, como tudo não são flores na vida, ele de novo foi preso e enviado para a Sibéria, onde ele viu o movimento de revolução acabar diminuindo, mas ele sempre mantinha contato com os líderes. Em 1912, o partido do Stalin acabou fazendo uma reunião, que ficaria conhecida como Conferência de Praga. Mesmo ele estando ausente nessa reunião, ele acabou sendo nomeado membro do Comitê Central. Em 1913, ele resolveu adotar outro codinome, porque até então ele era chamado de Koba. Então ele resolveu adotar o nome Stalin, que significava aço, dureza, força, que segundo ele eram suas qualidades. O período que ele ficou preso, que foi entre 1913 e 1917, era o suficiente para deixar qualquer pessoa maluca. Mas o Stalin acabou usando esse tempo como uma espécie de amadurecimento, como se ele estivesse se preparando para um cargo que ele viria assumir. Diferente dos intelectuais do seu partido, o Joseph pensava que a única maneira de renascer a revolução seria passando o poder para o Partido dos Operários. E mesmo numa época sem amigos e sem família, o Joseph apenas pensava nisso, uma maneira de marcar a história. Em 1914 aconteceu a Primeira Guerra, e a Rússia foi o país que mais sofreu com isso. Para vocês terem ideia, mais ou menos 15 milhões de soldados foram enviados para a guerra. Eles não tinham nenhum preparo, praticamente não tinham armas. Enquanto isso, o povo acabava passando fome. Em 1917, por causa da situação que se encontrava a Rússia, com o povo passando fome e os soldados morrendo na guerra,
ocorreu uma manifestação que acabou derrubando o czar e um governo provisório acabou assumindo. O governo provisório era majoritariamente preenchido pelos mencheviques, que tomavam funções importantes. Porém, um erro grotesco que eles cometeram foi continuar na Primeira Guerra e continuar gastando dinheiro com ela e não com o povo. Para tentar agradar, eles até perdoaram alguns exilados, que entre eles estava o Stalin. O Stalin acabou se tornando a liderança dos bolcheviques, porém ele também conseguiu entrar no comitê executivo do Soviete de Petrogrado, que era controlado pelos mencheviques, então meio que ele ficou tentando agradar os dois lados ali. Até o dia 16 de abril, os mencheviques e os bolcheviques acabavam se dando bem. Porém, quando Lenin voltou da Suíça, ele acabou tomando a rédea da situação e acabou falando mal do governo provisório e falando que o império deveria urgentemente sair da guerra. E é claro, ele também falou sua famosa frase: "Todo o poder aos sovietes". No começo foi meio difícil fazer com que os bolcheviques acabassem trocando de lado, mas como Joseph e o Trotsky acabaram ficando do lado de Lenin, isso acabou ajudando muito, principalmente com o Trotsky, que trouxe vários apoiadores. E o próprio Trotsky, como ele é muito inteligente e muito organizado, ele acabou organizando uma greve contra o governo. Porém, essa greve resultou na prisão dele mesmo e também na fuga do Lenin para a Finlândia, deixando Joseph de novo como líder dos bolcheviques. Em setembro, um general chamado Kornilov disse que invadiria Petrogrado para depor o governo provisório. Isso assustou o governo, que soltou o Trotsky e até mesmo deu armas ao soviete para que eles ajudassem na briga contra o Kornilov. Porém, o general nunca apareceu. Isso só ajudou os bolcheviques a levarem mais para cima o sentimento de revolução levado pela frase "todo o poder aos sovietes". Enquanto o Stalin trabalhava em silêncio, sendo a ligação do Comitê Central com o Soviete de Petrogrado, em 7 de novembro, o governo provisório, sem muitos problemas, caiu. Ao chegar no poder, o partido se tornou o Partido Comunista, e o Lenin acabou se tornando o presidente do conselho, enquanto o Trotsky se tornou comissário do povo para as internacionalidades, algo assim. E o Joseph acabou virando o comissário do povo para as nacionalidades, cujo principal papel no momento era resolver as questões de pessoas não russas que estavam no país. O Lenin teve alguns problemas para tirar a Rússia da guerra, isso porque a Alemanha estava metendo o chumbo neles, e só foi cessar o fogo depois que ele aceitou algumas condições, que era dar algumas regiões do seu país, como por exemplo a Polônia, parte da Ucrânia e umas regiões do Mar Báltico. Porém, isso daí não foi aceito por alguns, que acharam isso muito ruim. Porém, o Stalin continuou do lado de Lenin. Eu acho até que ele foi o único. Além disso, os bolcheviques enfrentavam outros problemas. Por exemplo, o Kerensky, que foi recém-chutado do poder e começava a organizar algumas milícias para atacar o governo. E com isso acabou acontecendo a guerra entre os russos brancos, que eram os rebeldes, e os russos vermelhos, que eram liderados pelo Trotsky. E essa guerra durou acho que uns 3 anos. E nesse meio tempo, o Lenin acabou passando o governo para Moscou, onde ele achou que seria mais seguro. Um fato importante é que apesar dos bolcheviques serem marxistas, a revolução deles não ocorreu exatamente como Marx queria. Primeiro, o Marx queria que a sociedade fosse totalmente industrializada, para depois ocorrer a revolução. Mas os bolcheviques não industrializaram nada, simplesmente fizeram a revolução em uma sociedade que tinha agricultura como economia de base. Depois que tudo isso aconteceu, Lenin pediu para que os camponeses tomassem algumas terras e passassem para ele de volta, para que depois ele distribuísse igualitariamente as terras. Porém, na divisão do Lenin, ele acabava até mesmo dividindo algumas famílias, e os camponeses não gostavam disso, mas o Lenin não ligava e usava até mesmo a força para garantir que o seu sistema iria funcionar. E isso era chamado de comunismo de guerra, e fez até que alguns russos brancos ganhassem apoio. Em 1918, os aliados da Rússia na época do Império acabaram atacando o governo de Lenin para tentar derrubar ele. E nessa época o Stalin trabalhava na cidade de Tsaritsyn, que era um lugar muito importante, pois se alguém chegasse lá e tomasse a cidade, acabaria tendo acesso a todo o abastecimento de alimento da Rússia.
Durante esse trabalho, o Stalin avisou várias vezes o Lenin do caos que estava a região, estava ocorrendo saques, essas coisas. Ele ficava pedindo racionamento, controle de preços e até mesmo ele ficava criticando o Trotsky. Mas depois que as tropas brancas em Tsar-Tsin foram derrotadas, o Trotsky pediu para o Lenin que ele chamasse o Stalin para Moscou, para ele receber algumas broncas. Mas a ideia do Trotsky não deu muito certo, porque o Lenin mandou um trem especial para buscar o Stalin, ele até mesmo foi recebido como herói, e Tsar-Tsin depois se chamaria Stalingrado. Enquanto a guerra civil continuava, o Stalin continuava atuando nela e criticando o Trotsky. Mas nessa época não adiantava muito, porque ele acabou sendo até mesmo elogiado por ter reorganizado o Exército Vermelho. Mas depois essas críticas doeriam bastante no Trotsky. Depois que a guerra civil praticamente acabou, foi instalado a NEP, que seria uma nova política econômica. E resumindo ela, o setor industrial seria do Estado, e por incrível que pareça, o setor privado era permitido em pequenas coisas, inclusive no setor agrícola. Mas vários bolcheviques foram contra isso, porque eles pensavam que isso daria uma brecha para o capitalismo. Mas o Stalin continuou do lado de Lenin, e a expansão econômica da Rússia na época também ajudava o Lenin nesse plano. Sendo o comissário das nacionalidades, o Stalin precisava agora resolver questões de dependência que algumas regiões do país estavam pedindo. De primeira, ele deu a independência para a Finlândia. Isso fez que outras regiões pedissem também. Só que ele não poderia dar, porque algumas dessas regiões eram estratégicas, por exemplo a Ucrânia e a Sibéria. Então ele disse para elas que a independência só seria dada para as regiões cuja maioria do povo era trabalhadora. Mas mesmo assim, a Geórgia, em 1918, acabou declarando independência, sendo governada pelos mencheviques. O Stalin conseguiu convencer os outros que o governo da Geórgia era uma ameaça, e nisso ele teve a permissão para cometer um golpe na região. Ele usou meios brutais e violentos, mas ele conseguiu tornar o governo da Geórgia pró-bolcheviques. Mas os meios dele foram tão brutais que chocaram até o Lenin. Mas antes que o líder soviético conseguisse fazer alguma coisa, ele sofreu um derrame. Sabendo que o Lenin estava incapacitado, o Stalin fez uma ligação para a esposa dele, fazendo uma ameaça, porque ele pensava que ela falava mal dele para o Lenin. Só que o Lenin acabou sabendo disso e depois que ele se recuperou, ele exigiu desculpas do Stalin. E depois disso, a relação dos dois nunca mais foi a mesma. E depois de mais 2 derrames, o Lenin acabou morrendo em 21 de janeiro de 1924. E a partir daí, começava uma briga pela liderança da União Soviética. Quando a briga para ver quem ficava no lugar do Lenin começou, o Stalin estava um passo à frente. Isso porque, além dele ser comissário das nacionalidades, o que dava para ele muito contato com o povo e também relações com vários líderes bolcheviques, ele também era secretário-geral do partido, e vários funcionários do partido acabavam devendo alguns favores para o Stalin. Mas uma coisa acabou acontecendo que meio que prejudicou o nosso amigo Stalin. Em uma reunião que foi feita, foi lida uma carta, que era tipo um testamento que o Lenin havia deixado. E nela, ele dizia que o Stalin deveria cair fora do governo, porque ele tinha sido extremamente desrespeitoso, ele tinha ameaçado a família do Lenin. Isso foi uma baita humilhação para o Stalin. O cara que ele mais admirava tinha traído ele. A sorte do Stalin foi que vários concorrentes à cadeira do Lenin acabaram ficando com medo do Trotsky e ignoraram totalmente a carta. Eles pensavam que mais tarde o Stalin acabaria apoiando eles, mas eles não contavam que o líder de ferro acabaria ficando no poder. Durante as reuniões que ocorriam no partido, o Stalin ficava cada vez mais quieto, até mesmo quando o Trotsky estava atacando ele. Mas ele estava apenas estudando o dia a dia do partido incansavelmente. Depois de um tempo, por causa do crescimento industrial acelerado, o Trotsky começou a ser criticado. E também por causa dele sempre ofender os seus opositores, ele começou a cada vez mais ganhar inimigos. Até que em 1925 ele foi chutado do seu cargo atual e ele nem sequer protestou. Quando Trotsky saiu, o Stalin conseguiu se aliar ao marxista chamado de Nikolai Bukharin. E junto com ele conseguiu isolar alguns de seus concorrentes que sobraram. Alguns inclusive eram aqueles que tinham ajudado ele no caso da carta do Lenin.
Mas mesmo assim o plano deu certo. O Bukharin até mesmo ajudou a manter o plano econômico do Lenin, que mantinha as terras como privadas, e não como do Estado, como a maioria queria. Em 1928, o Stalin finalmente assumiu seu cargo e também mostrou seus novos planos econômicos, que não tinham nada a ver com os do Bukharin. Inclusive, o próprio Nikolai Bukharin depois acabou sendo expulso do governo e de todos os cargos que assumia. E em 1929, com 50 anos, o Stalin não tinha mais ninguém para se preocupar. O Joseph Stalin estava finalmente fixado no poder. E a primeira coisa que ele fez foi colocar em funcionamento o primeiro plano quinquenal, que tinha a intenção de coletivizar todas as terras e transformar elas em fazendas coletivas. Isso nada mais era que uma desculpa para pegar terras para o Estado. O Joseph pensava que mostrando as ferramentas novas e os benefícios que isso traria, que seria uma tarefa fácil obter as terras, mas ele não contava com os mais ricos, os chamados kulaks, que deram uma certa dificuldade. E vendo isso, ele enviou policiais, trabalhadores e camponeses para obter as terras à força, tanto dos ricos quanto dos pobres. E nisso se iniciou uma guerra contra os camponeses. Aqueles que não colaborassem com a fazenda coletiva acabariam sendo mortos ou deportados para a Sibéria, e alguns até mesmo teriam suas propriedades destruídas. Mas apesar disso tudo, em 1930, 58% das fazendas coletivas tinham famílias junto com elas, trabalhando e vivendo nelas. Mas isso custou caro, não só pelos mortos ou deportados, mas porque aqueles que eram chutados da própria propriedade acabavam destruindo ela para evitar que o Estado tivesse suas coisas. E junto com isso iam os gados e porcos também, o que faria que a população de gados e porcos demorasse um pouco para se restaurar na Rússia. Com o fracasso do plano acabando ocorrendo em regiões rurais, o então líder começou a procurar culpados. Em alguns documentos ele colocou a culpa em algumas pessoas do partido, dizendo que eles nunca deveriam ter usado a força. Só que tipo assim, foi ele que usou a força, né? O plano acabou não sendo suspenso apesar do fracasso. E ainda por cima, dentro desse mesmo plano, era esperado um crescimento industrial anual em torno de 50%. E uma curiosidade é que o Stalin acabava criticando Trotsky pelo seu crescimento industrial ser esperado em torno de 20%. Provavelmente, o Stalin acabou trocando de opinião ao perceber que o seu plano das fazendas dependiam das máquinas, e as máquinas dependiam do crescimento industrial. Para as metas do plano serem cumpridas, era preciso que todos os trabalhadores acabassem ajudando diariamente e que fossem sempre estimulados. E para isso, vários trabalhadores eram sempre elogiados publicamente. E dentro dos trabalhos tinha sempre uma comissão que via se estava tudo indo de acordo com os planos. E nesse tempo, vários trabalhadores russos acabaram ganhando o título de herói. Um exemplo disso foi um mineiro chamado Stakhanov. Ele acabou superando sua própria produção em 1300%. Em sua homenagem, a palavra stakhanovista acabou ganhando o significado de operário. Apesar disso tudo, o ânimo dos trabalhadores só diminuía cada vez mais. Isso por causa dos seus salários baixíssimos e também da dificuldade de alimentação e da sobrevivência em si. E para tentar resolver isso, para tentar segurar o povo, o Stalin acabou criando o passaporte interno, para saber onde cada pessoa trabalhava. O Stalin começou a fazer a industrialização rapidamente, o que levou a vários erros, e como qualquer líder maluco no mundo, ele culpava qualquer pessoa por isso, menos ele mesmo. O objetivo desse primeiro plano era modernizar todo o país. Nisso foram feitas escolas para produzir cada vez mais operários mais capacitados, planos de alfabetização foram pensados, as fábricas foram colocadas em regiões estratégicas para caso se tivesse alguma guerra fosse fácil defendê-las, e ferrovias e rodovias foram construídas também. Teve também o plano 2, que foi bem mais de boa, mas também aconteceram várias obras grandes, como por exemplo o complexo industrial de Magnitogorsk, a construção do canal que ficava entre o Mar Negro e o Mar Báltico, entre várias outras. E a evolução que veio ocorrer na União Soviética por causa disso foi surpreendente, tanto que eles até tentaram continuar com o plano 3, mas não deu certo por causa de um evento que veio acontecer no mundo. Apesar do terror que o Stalin espalhava pelo seu país, era inegável o resultado das políticas dele, tanto que ele conseguia produzir petróleo, óleo e entre outras coisas.
e até mesmo conseguia competir com a Alemanha no caso da industrialização, apesar das pessoas não viverem na boa condição que viviam na Alemanha. Mas as fazendas já conseguiam produzir comida o suficiente para combater a fome. Agora, mudando o foco para a vida pessoal do Stalin, em 1919 ele acabou se casando com uma mulher que eu vou chamar aqui de Nadez, mas esse não é o nome dela completo, o nome dela completo vai estar aí na tela. Essa mulher ela costumava andar entre os operários para saber como as coisas estavam indo. E uma vez ela acabou sabendo das brutalidades que o Stalin fazia no primeiro plano quinquenal, e ela ficou extremamente abalada e foi até mesmo reclamar com ele. Mas ele simplesmente ignorou, o que deixou o casamento bem pior. E uma vez, eu acho que em 1932, em uma festa o Stalin bebeu demais e acabou dando uma bronca nela. E ela ficou extremamente chateada e acabou saindo correndo e até mesmo se matou. E deixou uma carta falando as coisas que o Stalin fazia, o que abalou ele profundamente. Em uma reunião que teve um pouco tempo depois, ele acabou renunciando a todos os cargos que ele tinha. Porém, um cara que estava presente na reunião, que era chamado de Vyacheslav Molotov, acabou falando para ele parar, que o partido estava totalmente do lado dele. E essa frase acabaria salvando a vida do Molotov no grande expurgo. Depois que isso passou, o Stalin acabou criando a mania de perseguição. Ele pensava que todas as pessoas estavam contra ele. Principalmente depois do assassinato do líder do Leningrado, que foi feito por um estudante, que acabou deixando na cabeça de Stalin que ele poderia ser o próximo. E nisso começou o grande expurgo, onde várias pessoas que eram contrárias ao governo, ou suspeitas, eram sempre detidas, presas ou até mesmo executadas. Ele chegou até mesmo a utilizar a polícia secreta, e foi uma polícia criada pelo Lenin para combater as tropas capitalistas que entrassem no país. Mas com Stalin a função mudou um pouco. Essa polícia agora teria que caçar os inimigos do povo, seja lá eles quem fossem. Qualquer cidadão poderia ser preso, bastava ter uma opinião contrária ao governo ou ter viajado escondido para o exterior, que deixava totalmente o povo com medo. O governo sempre escondia os números reais de presos, e as pessoas eram obrigadas a acreditar nas divulgações oficiais, que tinham os números bem menores, e também naquelas, entre aspas, confissões públicas, que eram feitas por pessoas que eram torturadas ou tinham sua família ameaçada. Durante todo esse período, o Stalin ficou no Mar Negro, e quem cuidava do grande expurgo na verdade era o Nikolai Yezhov, que era o chefe da polícia secreta. E é por isso que esse período também ganhou o nome dele, que eu não vou falar aqui porque é meio difícil, mas vou deixar aí na tela também. E é importante falar que nem mesmo membros do partido do Stalin foram poupados desse grande expurgo. A estratégia do Stalin de estar totalmente ausente durante esse período no país colocava na cabeça até mesmo dos presos que talvez ele não estivesse envolvido nisso tudo. Enquanto isso, no exterior, ele sempre passava uma imagem boa para os entrevistadores, que descreviam ele como simples e bondoso. E na própria União Soviética, imagens dele apareciam sempre do lado de fazendeiros que estavam felizes, e por causa disso ele acabou se autonomeando o grande pai do povo. Mas é claro que existia sempre alguém que sabia da verdade. E no caso tinha um cara que se chamava Bukharin e acabou viajando para Paris. Lá ele acabou dando uma entrevista e nela perguntaram para ele por que ele pensava que até mesmo bolcheviques estavam envolvidos no expurgo. E lá ele respondeu o seguinte: o Stalin é uma pessoa infeliz. Essa infelicidade vem do fato dele saber que ele não é a pessoa mais poderosa de todo o mundo. Essa infelicidade também é o último resquício de humanidade dentro dele. O que não é humano, mas sim demoníaco, é o fato dele sempre querer ficar se vingando de todo mundo. Basta alguém falar com uma clareza maior que a dele, que esse alguém será fuzilado. Ele jamais deixará viver alguém que prove para ele mesmo que ele não é o primeiro e nem o melhor do mundo. O Bukharin acabou sendo fuzilado em 1938. E por causa do governo ficar sempre maquiando os números, não dá para dizer exatamente o número real de presos, mas estima-se que seja de 7 a 23 milhões. E um dos principais crimes era o chamado trotskismo. Por falar no Trotsky, ele acabou sendo assassinado também quando ele estava foragido no México, quando um agente especial da União Soviética foi enviado para lá, acabou se aproximando do Trotsky, entrou na casa dele e matou ele com uma picareta. Inclusive ele acabou caindo em cima de vários papéis que ele estava escrevendo sobre os crimes do Stalin. Quando Stalin voltou a seu posto,
ele mudou o chefe da polícia e também fuzilou o antigo, que no caso era o Yezhov. E depois disso ele disse que o motivo era que ele matou vários inocentes. Enquanto Stalin brigava com inimigos reais e não reais, um certo cara chegava no poder na Alemanha. Esse cara tinha como objetivo acabar com os comunistas e também retomar territórios que a Alemanha tinha perdido na Primeira Guerra. Isso obrigou Stalin, pela primeira vez, a fazer tratados com países não comunistas, como por exemplo os Estados Unidos. Quando ocorreu a reunião de Munique, que dava a região de Sudetos para a Alemanha, o Stalin acabou não sendo convidado e acabou se sentindo traído. E também acabou ficando com medo de que a própria Alemanha acabasse invadindo o seu governo. Isso porque ele estava em um momento de dificuldades, não só pela industrialização, mas também por causa do dano do expurgo no seu exército, que acabou levando embora vários generais. E sem esses generais, a Alemanha acabaria atropelando o seu governo. E sendo assim, o chefe soviético procurou contato com o chefe alemão, o que acabou gerando um contrato de não agressão entre os dois, e também uma divisão de regiões, por exemplo, nos países bálticos e na Europa Oriental, e até mesmo na Polônia. Quando a guerra começou, tanto os soviéticos quanto os alemães acabaram invadindo a Polônia, e os dois acabaram se encontrando lá no meio, o que acabou gerando um clima meio tenso. Enquanto isso, o Stalin também colocava algumas tropas nos países bálticos para tentar invadir a Finlândia, mas quando ele fez isso, ele acabou levando uma sova, e o líder alemão acabou vendo isso e pensou que o Stalin não aguentava nem 5 minutos no soco com ele. Cada vez mais as coisas ficavam mais tensas para a União Soviética. A Alemanha começou a invadir países da Europa, mas o Stalin se negava a quebrar o tratado de não agressão. E os dois países acabavam sempre trocando produtos, só que os produtos da Alemanha para a União Soviética começavam a demorar cada dia mais. E o Stalin somente fazia um protesto formal para tentar evitar um contato de guerra, digamos assim. A única coisa que ele fez foi fazer um tratado de não agressão também com o Japão, ou um tratado de neutralidade, para ser mais exato, para evitar assim duas frentes de guerra. Só que um tempo depois dele receber o diplomata japonês, a Alemanha e a União Soviética estavam em guerra. O exército alemão começou a invasão e se dividia em 3 frentes de batalha, uma na Ucrânia, uma em Moscou e uma em Leningrado. Ela fazia isso com a intenção de também dividir o exército vermelho, para depois esmagar tudo de uma vez só. E no começo foi uma completa surra do exército alemão. E apesar do Stalin sozinho ficar histérico, em público ele sempre aparecia confiante. Apesar da estratégia do Stalin, que se chamava Terra Arrasada, que o exército dele conforme ia recuando ia destruindo tudo no caminho, deixando nada para os inimigos, a situação ainda era bem feia. Leningrado e a Ucrânia tinham sido tomadas. O exército alemão estava a 50 km de Moscou, a 50 km da vitória certa. Eles até ordenaram um bombardeio de Kremlin, deixando poucas pessoas lá, inclusive o Stalin. O povo que restou ajudou a construir trincheiras e também a desmontar indústrias e levar elas para o interior. E assim que o exército inimigo tentou avançar, eles tiveram que enfrentar um friozinho de menos 40 graus, e também um contra-ataque soviético que resultaria em uma vitória do povo local. Enquanto de um lado os alemães sofriam de frio e fome por causa da tática de terra arrasada, os que eram dominados, os soviéticos, em certas regiões, sofriam qualquer tipo de atrocidade, porque os alemães viam eles como seres inferiores. Quando os alemães tentaram mais um ataque aos arredores de Stalingrado, ali o negócio ficou bem louco, porque nenhum dos ditadores queria perder, porque quem perdesse teria uma derrota não só militar, mas também política. E os soviéticos tiveram que recuar até o centro da cidade. E a ordem não era recuar mais nenhum passo. Foram instalados minas nos prédios, franco-atiradores e até os operários foram obrigados a se alistar. No mês seguinte, os alemães já estavam controlando basicamente todos os pontos estratégicos. E o desespero era tanto, mas tanto, que alguns soldados soviéticos colocavam algumas granadas no corpo e se atiravam em alguns tanques alemães. Quando começaram os combates corpo a corpo nos escombros, os alemães já estavam sofrendo mais para conquistar alguns quarteirões do que países inteiros. E nisso o Stalin sempre falava: façam de tudo, Stalingrado não pode cair. Enquanto estava tendo uma batalha no Stalingrado, o general Zhukov se aproximava por trás dos alemães. E no dia 19 de novembro, quando ele atacou, as tropas alemãs estavam totalmente cercadas
e os soviéticos venceram e Stalingrado sobreviveu. A derrota para o Stalin foi a pior derrota do ditador alemão. Foi uma vitória política do Stalin, ele nem sequer saiu do seu posto. Em 1943, ele mesmo se autodeclarou marechal do exército. Além de tudo isso, ele fez o mito do invencível exército alemão cair de enterrado nos escombros de Stalingrado. Essa vitória também mudou a visão do Stalin sobre os inimigos do povo. Ele até mesmo liberou algumas pessoas dos gulags. Ele também acabou se tornando um símbolo da esperança do povo russo. Várias coisas mudaram. Por exemplo, a igreja voltou, o regime czarista agora seria considerado parte da história do povo soviético, o hino ficou mais nacionalista e até mesmo as hierarquias do exército voltaram. Depois de Stalingrado, os alemães até mesmo tentaram atacar outras vezes, mas eles acabaram sendo fumados. A União Soviética já estava quase na investida final. E embora a queda do demônio da Alemanha seja o resultado da união de vários líderes, a gente tem os três mais falados, que são os três grandes, né? Que é o Franklin Roosevelt, dos Estados Unidos, o Winston Churchill, da Inglaterra ou do Reino Unido, se você preferir, e tem, é claro, o Joseph Stalin, da União Soviética. O Churchill, apesar de ser anticomunista, ele não viu outra opção a não ser se aliar aos soviéticos, enquanto Roosevelt tinha até feito um tratado para ajudar a União Soviética com alguns suplementos. O Stalin, se aliando a esses dois, tinha dois objetivos. O primeiro era garantir algumas regiões que estavam em um tratado, e o segundo era, através da invasão da França, dividir a tropa alemã. Em 1942, o Churchill foi até Moscou para falar com Stalin. E essa conversa era em relação que a divisão das tropas alemãs, que foi prometida, demoraria um pouco. O Stalin no começo ficou meio chateado, mas depois que ele leu o plano dos aliados, que era a relação ao norte da África, ele entendeu. E um detalhe é que essa conversa foi bem no momento que os alemães tentavam avançar até Stalingrado. Em 1943, quando os três acabaram se reunindo de novo, dessa vez o Stalin tinha vantagem, já que as suas tropas tinham vencido os alemães lá no Stalingrado. E quando Roosevelt planejou a invasão da França na primavera, o Stalin disse que ajudaria na guerra contra o Japão. Além disso, ele conquistou os limites da Polônia da sua maneira. Nessa ocasião, tanto Churchill quanto Roosevelt falavam bem do Stalin, eles até elogiavam ele por causa da sua vitória no Stalingrado. O Churchill mesmo até deu um presente para ele, que foi uma espada. E apesar de em público, o ditador soviético falar bem de seus aliados, quando ele estava em ambiente privado, ele falava mal dos dois. Em mais uma reunião, eles acabaram discutindo alguns termos pós-guerra. Por exemplo, a divisão da Alemanha entre os três países. Em 1945, lá em Kremlin, eles levantaram um brinde agradecendo a vitória. Essa vitória foi um grande prestígio para o governo stalinista, tanto que eles até fizeram um desfile. Como todo mundo deve saber, depois disso tudo, ocorrerá o surgimento de duas superpotências no mundo, que era a União Soviética e os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, em comparação com a União Soviética, estava bem de boa, enquanto do outro lado estava totalmente devastado, já que os alemães, quando estavam em fuga, destruíram tudo que encontraram pelo caminho. E nisso, o Stalin começou a exigir mais do povo, começando o quarto plano quinquenal, que o foco da produção era o carvão, o petróleo e o aço. Quando os americanos começaram o plano Marshall para reerguer a Europa pós-guerra, eles tinham a intenção também de ajudar a União Soviética. Só que essa daí, além de negar ajuda, ainda fez outros países negarem também. E além disso, contrariando o Acordo de Potsdam, o Stalin colocou alguns governos pró-soviéticos na Polônia, na Tchecoslováquia e até mesmo na Alemanha Oriental. E como o próprio Churchill disse, desceu uma corrente de ferro no leste europeu. E do outro lado, Harry Truman, que agora era o presidente dos Estados Unidos, começou a apoiar alguns governos também, como por exemplo da Grécia e da Turquia. Além de, é claro, praticamente todos os movimentos que eram anticomunistas. E a Alemanha agora estava dividida em 4 partes, que era cada uma para cada país vitorioso. Falo 4 porque agora a França estava no meio também. E Berlim, que era a capital, apesar de estar em uma região soviética, ela também estava dividida em 4 partes, ou estava, né? Até os países capitalistas resolverem juntar os seus lados. Nesse momento o Stalin ficou bravo e resolveu bloquear o acesso até Berlim. Mas através do apoio aéreo,
Berlim ficou fora do poder soviético até 1949, quando aí sim o bloqueio foi levantado. Após ficar sabendo da existência de bombas com grande poder atômico de devastação, o Joseph pediu para que seus cientistas fizessem também a produção delas. Em 1949, a União Soviética foi o segundo país a anunciar ter o poder atômico. O Stalin teve problemas até mesmo com outros comunistas, como por exemplo o Tito da Iugoslávia, que ele se recusou a assinar um tratado que ele achava que era desvantajoso, já que o Tito queria aplicar sua própria maneira de socialismo. E outro foi o Mao Tse-tung, que meio que estava chateado com o Stalin, porque ele nunca reconheceu ele. Na verdade, o Stalin reconheceu sempre o seu inimigo, que era o Chiang Kai-shek, que era o nacionalista. Mas o Stalin meio que tinha um caso específico com Mao Tse-tung por causa do tamanho do território da China, que poderia ameaçar a União Soviética. O Stalin e o Mao acabaram se reunindo algumas vezes e saindo até mesmo dali alguns acordos. E mesmo dizendo que eram nações separadas, o Mao era sempre chamado de manipulado pelo Stalin. A vitória na guerra deu um impulso na imagem de Stalin, que chegou no nível da imagem de Lenin. Ele sempre aparecia nas imagens com muita vitalidade, apesar de já estar meio velho. Ele nunca deixou de usar sua roupa de marechal até a sua morte. E até mesmo em outros países comunistas era visto a imagem de Stalin. Chamavam ele até mesmo de maior líder de todos os tempos, de todos os povos. A sua imagem começou a ficar meio onipresente, sempre tinha algum cartaz gigante colorido ou alguma estátua, que estavam sempre presentes nas montanhas ou nas florestas. E as enciclopédias e histórias começaram a ser refeitas, para dar mais atenção ao regime comunista e a alguns personagens. As imagens antigamente que apareciam o Trotsky, o Lenin e o Stalin, agora começaram a sumir com o Trotsky. Quando já estava perto do fim, o Stalin já estava mentalmente e fisicamente fraco. Ele sempre dormia até tarde e reclamava quando ficava trabalhando até tarde. Mas ele sempre deixava uma luz acesa para que da janela o povo pudesse ver que ele estava ali trabalhando. De vez em quando, de vez em quando não, era bem frequente ter jantares com seus funcionários, que eram repletos de comida. Mas tanta comida, que os jantares iam até 4 ou 5 da manhã. Os expurgos continuavam, mesmo sendo no número bem amenizado. E além disso, o Stalin sempre colocava pressão nos seus colegas, fazendo com que eles tivessem medo de que um dia a confiança que ele tinha neles acabasse. E cada vez mais que o tempo passava, o Stalin ficava, digamos assim, mais preconceituoso com uma galera que tem origem judia. Para vocês terem uma ideia, 25 intelectuais dessa origem acabaram sendo fuzilados e sendo chamados de, entre aspas, inimigos. E uma galera acabou ficando com medo, mas mesmo assim, algum tempo depois, para ser mais exato em 6 de março de 1953, Joseph Vissarionovich Stalin morreu. Enquanto na praça de Kremlin estava cheio de gente lamentando o acontecimento, lá nos gulags eles comemoravam. Depois de sua morte, o nome Stalin começou a sumir de tudo, e começaram até mesmo a dizer que os famosos inimigos jamais existiram. Teve até mesmo o atual líder do partido, o Khrushchev, mostrando todos os crimes de Stalin. O corpo de Stalin foi tirado do mausoléu de Lenin e colocado perto do muro de Kremlin. E as suas estátuas também sumiram, sobrando somente uma, na sua cidade natal, a Gori. Não é mentira que Joseph Stalin transformou uma terra inteira de camponeses em uma grande potência, e que também ajudou a vencer uma guerra, mas ele também torturou, prendeu e tirou a vida de milhões de pessoas. Alguns chamam ele de um grande líder, outros chamam ele de um grande assassino.